Namaskar, saudações então, queridos, queridas, saudações aqui também para o canal do YouTube. Saudações. A gente vai então dar continuidade à investigação que a gente está promovendo aqui no Yoga Essencial, no Yoga Todo Dia, né, pela abordagem do Yoga Essencial, na nossa aula de filosofia do Yoga. Hoje a gente veio o quê? A gente veio trabalhando as origens do Yoga dentro dos Vedas, que alguns estudiosos acreditam que a gente só tem um yoga esboçado lá, alguns outros acreditam que a gente já tem um yoga plenamente apresentado lá, mas independente disso, a gente sabe que dos Vedas partiram uma série de outros textos, uma série de outras obras religiosas e filosóficas hindus de grande relevância e importância, especialmente as Upanishadas, onde de fato não dá para a gente dizer que não tem um yoga lá. Então a gente está sempre fazendo a abertura do nosso encontro com a leitura da abertura da Isha Upanishada, que foi a primeira Upanishad que a gente resolveu ler aqui e estudar. Já que é uma Upanishada de uma leitura relativamente simples, é uma das Upanishads que estão entre as 10 mais importantes e também é, obviamente, a base para todo pensar yogi. Então ela começa dizendo: preenchida totalmente com Brahman estão todas as coisas visíveis. Preenchida completamente com Brahman estão todas as coisas invisíveis. De Brahman flui tudo o que existe. De Brahman tudo, todavia, ele ainda é o mesmo. Hariom Shanti 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 Om. Então que o nosso estudo aqui também possa estar plenamente preenchido de Brahma. Na verdade ele está, independente da gente estar consciente disso ou não, tudo está pleno de Brahma, da presença divina, da presença sempre expansiva do conhecimento. Pois bem, quando nós adentramos um estudo, a gente pega uma das Upanishadas para ler qualquer uma das obras clássicas do Yoga, o que nós estamos oportunizando é justamente Brahman manifestado na forma de Gnana, de conhecimento. Então Brahman é tudo aquilo que se expande. Então ao travar em contato com a escritura sagrada, nós estamos fazendo com que o conhecimento também se expanda dentro de nós mesmos. Pois muito bem, a gente fez a leitura dos 2 primeiros versos e hoje a gente vai para o 3º verso. Mas vamos retomar um pouquinho. Primeiro verso: no coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus. Somente Ele é a realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Não cobiceis a riqueza de ninguém. Como a gente viu, as bases do aparigraha, as bases de todas as regulamentações éticas e morais do pensamento do yoga estão já sendo traçadas e definidas dentro da Upanishada. Vamos lá lembrar o 2º verso? Bem pode ficar satisfeito de viver 100 anos aquele que age sem apego, que realiza seu trabalho com zelo, porém sem desejo, não ansiando por seus frutos, ele e somente ele. Então somente ele, né? Esse que trabalha sem esperar nada em troca, esse que está ali comprometido em realizar as ações, o comportamento védico, o comportamento dármico, de acordo com o Dharma, de acordo com a lei divina, esse, somente esse é que vai ficar bem feliz de ter uma vida longa, porque essa vida não é só longa, ela é uma vida útil, né? Então, de fato, o texto fala um pouco sobre isso. Eu não vou fazer isso que eu estou fazendo agora para todos os versos até o final, porque senão, meu Deus, só de ficar lembrando dos versos, a gente já vai gastar a aula inteira. Então, mas agora, enquanto a gente tem poucos versos, eu acho que é interessante a gente fazer essa leitura. Bom, aí o que acontece?
No texto passado, a gente falou, bom, é isso, essa é a vida útil, essa é a vida boa, uma vida que é realmente próspera, útil, bela, significativa, ela é uma vida que está fluindo de acordo com o Dharma, que está diretamente fundamentado numa ação que é, ao mesmo tempo, generosa e desapegada. Então a gente pode dizer, em primeira, assim, de uma forma muito superficial, que seguir o Dharma é ser generoso e desapegado. Essa é uma das perspectivas, pelo menos desse segundo verso. No primeiro verso é estar satisfeito com aquilo que você tem. Então, esteja satisfeito com o que você tem, não cobice o que é dos outros, faça da sua vida uma vida generosa, uma vida útil, uma vida desapegada, sempre muito bem fundamentado no Dharma, naquilo que as escrituras indicam para nós como a ação adequada e evitando todo tipo de mal. E aí eu terminei o nosso encontro passado dizendo, bom, então a gente tem aqui o parâmetro do que é essa vida elevada, né? Essa vida que está fundamentada no Dharma. O que acontece se a gente não abraçar o Dharma? Se a gente não fizer o yoga, ou seja, se a gente não ajustar o nosso corpo, fala e mente, todos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações com o Dharma? O que as escrituras dizem que acontece? E então a gente chega no terceiro versinho pequenininho, ele é super pequenininho, mas ele vai acabar rendendo bastante aqui pra gente. A gente vai mergulhar muito fundo num versinho tão pequenininho. Vamos então ao terceiro verso da Isha Upanishada. Existem mundos sem sóis, cobertos pela escuridão. Para esses mundos vão, depois da morte, os ignorantes, assassinos do eu. Vamos pegar agora o quê? Eu sempre gosto de apresentar mais outra possibilidade de tradução. Então a gente pega uma segunda e depois a terceira de Lokshvarananda com o comentário de Lokshvarananda para nós. Então vamos à segunda possibilidade de tradução. Sem sol e sombrios são os mundos para onde vão, depois da morte, todos aqueles que, em vida, matam suas almas. Pois bem, então antes da gente ir para o verso do Lokshvarananda, a gente vai ver o que? Basicamente, o que o texto está dizendo para nós é que existem mundos que são chamados lokas, lokas sombrios, lokas que não possuem sol, ou seja, eles são lugares frios e não luminosos. Estes lugares cobertos de escuridão são destinados, são mundos destinados àqueles que, não tendo desenvolvido sabedoria, assassinaram o eu ou a alma. O termo utilizado aqui, tanto para eu quanto alma, é Atman, no texto original. Então ele está falando do nosso self, do nosso ser mais profundo. Todo aquele que não realizou o conhecimento, não efetivou a evidenciação pura da sua própria natureza, está destinado a estes mundos escuros, cobertos de escuridão, frios e sem sóis. Vamos ver como é que Lokshvarananda trouxe a interpretação, a tradução desse verso. E, além da tradução do verso, vamos ver o que ele vai trazer para nós enquanto comentário. É importante saber que Lokshvarananda, ele fez a sua tradução e os seus comentários em cima da tradução e dos comentários de Adi Shankaracharya, que é uma uma unanimidade na Índia quanto ideal do sábio, né, do renunciado. Existem mundos conhecidos por serem escuros e adequados aos demônios. Eles estão envolvidos na escuridão, tal como é a experiência dos cegos, aqueles sem o conhecimento do ser.
Aquelas pessoas que negligenciaram buscar o conhecimento do ser e assim cometeram suicídio, por assim dizer, estão condenados a entrar nesses mundos após a morte. Muito bem. Então a gente vê que o Lokesvarananda, em cima da tradução de Shankara, ele abre ele expande um pouco mais. Então aqueles versinhos pequenininhos, né, praticamente uma afirmação só, ele pega e traz pra gente um pouco mais de elemento, né? Esses lokas, esses mundos, eles foram criados para serem habitados por asuras. O termo Asura significa não luminoso. Então é uma região que não tem luz, logo destinada àqueles que não têm luz própria. Ou seja, né, eles são chamados de assassinos do eu. Mas é possível de fato assassinar o Atman? É possível para nós matar o Self? A gente precisa entender para onde o texto nos aponta, e o principal aqui de imediato que a gente já pode dizer é que esse suicídio ele está diretamente relacionado com a negação de quem nós somos. Ora, se nós não fazemos nenhum tipo de movimento em direção de maior autoconhecimento ou da evidenciação de si, o que pode ser chamado de Atmadarshan, de olhar para si mesmo, de ter esse vislumbre, se a gente não faz isso, nós somos eternos desconhecidos. Nós não levamos a inteireza do nosso ser à expressão máxima de vida dele, na vida e de vida que lhe é inerente. Então é nesse sentido que a gente pode dizer que é um suicídio. Mas vamos ver o que Lokesvarananda vai comentar em cima dos comentários de Shankara para nós. Também o comentário de Lokesvarananda não é comprido. Ele é bem objetivo na hora de fazer a interpretação. Vou pedir Mohini faça também essa leitura para nós. Aqui está a condenação das pessoas que não tentam atingir o conhecimento do ser. Elas estão em um sentido real cometendo suicídio, pois o que pode ser pior do que ser um escravo do gozo sensório, completamente esquecido do propósito real da vida, que é ser seu próprio mestre? Então, Lokesvarananda, ele já esclarece um pouco mais para nós, dizendo que, veja, esse cometer suicídio está diretamente relacionado com a busca pela satisfação através dos instrumentos dos sentidos com os objetos dos sentidos. Por que isso é algo que poderíamos chamar de culto à morte? Por quê? Porque todos os fenômenos dos sentidos, mesmo que eles possam nos trazer imenso prazer, satisfação e alegria, nada, nenhum deles e nada do que pode ser experimentado através dos nossos sentidos é perene. Então é a impermanência desses fenômenos que faz com que nós não encontremos verdadeira satisfação neles. Enquanto nós demandamos essa satisfação através dos objetos dos sentidos, nós estamos esquecidos do real propósito da vida. O real propósito da vida é a revelação do ser. Ora, se o propósito da vida é a revelação do ser e nós não estamos nos encaminhando para a evidenciação do ser, logo nós estamos marchando na contramão do propósito da vida. Assim, é um suicídio. Então esse suicídio ele é, de uma certa forma, paradoxalmente, tanto simbólico quanto real. Ele é real no sentido de que nós malgastamos as nossas energias, nós colocamos toda a nossa vida a serviço da busca e aquisição dos objetos dos sentidos para ter deles um gozo que é absolutamente efêmero. Não raro, os próprios objetos dos sentidos que nós demandamos para obter satisfação resultarão em enfermidades, fraqueza moral, fraqueza imunológica, porque todas elas, a enfermidade, a fraqueza moral e a fraqueza imunológica, estão associadas. Não é? Então tem esse aspecto que é bem pragmático mesmo. Aqui, na verdade, a gente teria que olhar ainda para a questão da alimentação satívica e etc. Mas a gente não vai abrir tanto. Em algum momento a gente abre. Mas é assim, então
o ponto aqui, né, que ele está dizendo que o que pode ser pior do que ser escravos dessa demanda louca em busca dos objetos dos sentidos que não vão nos dar o gozo perene, não vão nos dar verdadeira satisfação. E, além disso, permanecemos completamente esquecidos do propósito real da vida, que ele diz, que é ser seu próprio mestre. Olha que curioso, né? Ele evoca esse ponto para nós. Ser o seu próprio mestre. Vamos ver como ele continua. Para ser seu próprio mestre, você deve realizar o que é idêntico a Brahman, o ser cósmico, que você é consciência pura, sempre livre, sem nome ou forma e incondicionado. Você não está sujeito a qualquer modificação. É sem início e sem fim, além do pensamento e da fala. Você é existência absoluta, conhecimento absoluto e bem-aventurança absoluta. Quando souber disso, você será livre. Você não mais alternará entre o nascimento e a morte. Muito bem, então aqui vem, né, o que é chamado a verdade védica que os Upanishadas cantam. A verdade védica que os rishis cantaram. Essa verdade é que você é Brahma, você é o ser absoluto, assumindo uma forma, um corpo material, assumindo esta vestimenta densa, né, assumindo um corpo primata. No entanto, o que você é o supremo absoluto na forma de Satitananda, né? Então ele diz, você é existência absoluta, conhecimento absoluto e bem-aventurança absoluta. Ou seja, você é Satitananda, você é a própria divindade. Ora, tudo o mais é efêmero e está em constante transformação. Mas você, gozando de tudo isso que está em constante transformação, você não se altera. Só que a gente não vai acreditar nisso simplesmente porque a gente está lendo ou porque mesmo um sábio disse isso pra gente. Por quê? Porque a nossa experiência cotidiana, ela por vezes parece negar a verdade védica. Por quê? Porque a gente passa por uma série de alterações de humor, por exemplo. Mas isso também vai ser retificado. O Rishi que cantou e que trouxe à luz a Isha Upanishada, ele vai nos salvar dessa percepção que a gente tem a respeito da transitoriedade relacionada à nossa própria identidade, ok? Mas é importante dizer, né? Como você não está sujeito a qualquer modificação, aquele gozo que efetivamente é o gozo que é legítimo e que vale a pena a gente perseguir, é este que está diretamente associado com a nossa natureza, que é fixa, permanente, imutável e imortal. Então, o conhecimento védico aqui nos apresentado na Isha Upanishada, na forma dessa revelação, ela dá o fundamento para tudo o que virá adiante aí na forma do yoga, né, dos diferentes yogas. Todos os yogas estão fundamentados nesta verdade. Vamos ver como ele conclui então. Se você não tentar conhecer quem você realmente é, você estará realmente cometendo suicídio. Você estará convidando a desonra de uma vida de escravo neste mundo e também um destino infeliz após a morte. A gente poderia explanar um pouco aqui, investigar um pouco para o sentido desse yama louca, desse mundo de morte que é obscuro, onde nenhuma luz brilha, onde não existe nenhum sol. A gente pode entender isso, inclusive, da nossa própria vida. A gente não precisa abraçar a verdade védica com medo de morrer e ir para um mundo sem sol. Porque esse mundo sem sol, ele já é presente para aquele que não está desempenhando, investigando a sua própria natureza imortal. Aquele que não está em demanda da verdade mais profunda de si mesmo,
tornando-se assim mestre de si mesmo, que inclusive é um dos muitos significados para Swami, é o senhor de si mesmo, é o mestre de si mesmo. Quem não está fazendo isso está mergulhado num mundo de escuridão. Ele já está nesse louca sombrio que é o destino de todos aqueles que morrem sem ter conhecido o ser, né? Sem ter olhado para si mais profundamente. Por quê? Até porque ele não tem inteligência operante, ele não é uma inteligência operante, ele simplesmente é uma guna operante. Então aquele que simplesmente passa a vida correndo atrás de objetos dos sentidos para com eles alcançar algum tipo de gozo, já sabendo que qualquer um destes gozos é efêmero, essa pessoa simplesmente está operando em rádias. Essa pessoa que ignora a si mesma, ela simplesmente está operando em tamas, nas gunas, né, nos atributos da natureza que estão associados à agitação, à cobiça, aos modos da ignorância. Vamos colocar bem reduzido assim, bem sintético. Quem quer que opere nos modos da ignorância já é habitante de um louca sombrio, de um mundo sombrio onde não há nenhum tipo de sol brilhando. Porque o grande sol que nós demandamos, aqui como a gente já veio estudando, né, nessas nossas investigações aqui da filosofia do yoga, o Savita, o grande sol real, é o sol espiritual, o sol do Atman. Se a gente não se move na direção desse sol para poder vislumbrar o sol do espírito em nós mesmos, estamos mergulhados num mundo de profundo obscurantismo, de ignorância, né? Agora, eu separei ainda um texto um pouquinho mais longo, mas que eu acho que merece a nossa investigação, que é o quê? No texto anterior, eu já fiz algum comentário da Bhagavad Gita, né? Falando um pouco da Bhagavad Gita para vocês, dizendo como eu sinto que esse Upanishad ele é essencial, ele de alguma forma ele é fundamento para Bhagavad Gita e para outras Gitas mais, né? E para outros Shastras mais, né? Mas eu gostaria de pegar aqui para o gancho, porque quando eu li o terceiro verso, ele me remeteu ao capítulo 16º da Bhagavad Gita, Yoga Shastra, que fala sobre o destino dos insensatos. Eu leio um verso, Mohini lê outro verso, mas quem está cantando, quem está falando aqui para nós é Bhagavan Krishna. Vamos ver o que Krishna diz para nós no destino dos insensatos. Então fala Bhagavan Krishna. Valor, sinceridade, perseverança na yoga do conhecimento, benevolência, domínio de si mesmo, devoção, estudo dos livros sagrados, austeridade, retidão, mansidão, veracidade, ausência de cólera, abnegação, tranquilidade de ânimo, ausência de maledicência, compaixão por todos os viventes, impassibilidade diante da tentação, doçura, modéstia, circunspecção, energia, paciência, firmeza, pureza, misericórdia. recato. Tais são os dotes daquele que nasceu na condição divina. Pois então, né? Primeiro comentário rápido que eu vou fazer. Não vou ficar fazendo muito comentário em cima da Gita não, porque não precisa. Mas aqui só para deixar claro pra gente que todas essas virtudes listadas, elas são dharmicas. Isso é a vida daquele que alcançou o propósito da existência, ou seja, é mestre de si mesmo. O mestre de si mesmo, ele tem todas essas qualidades. Agora vamos ver aquele que não é mestre de si mesmo, que comete esse suicídio espiritual e é digno dos mundos obscuros. Hipocrisia, soberba, presunção, ira, insolência e ignorância. Tais são filho de Pritha, as qualidades daquele que nasceu na condição demoníaca. Só o Pritha, o Partha, são os dois termos utilizados, é um epíteto que significa o príncipe dos Pandus ou dos Pandavas, né? É um epíteto para Arjuna. A qualidade divina conduz à libertação. A demoníaca leva à escravidão. Mas não temas, filho de Pritha,
tu nasceste na condição divina. Isso já é algo para a gente também nos tranquilizar, porque se você está aqui ouvindo isso, é porque você já tem a qualidade dáivica, já existe qualidade divina. Só de você acessar o conhecimento, isso já indica que a misericórdia divina está sobre você, está sobre a sua vida e que você está destinado a estes outros mundos Suryalokas, Brahmalokas, os mundos luminosos. Neste mundo há duas linhagens de seres. A divina e a demoníaca. A divina foi longamente descrita por mim. Escuta agora, filho de Prita, o que é a demoníaca. Os homens de condição demoníaca não sabem o que se deve e o que não se deve fazer. Neles não se encontra a pureza, nem boa conduta, nem veracidade. No universo, dizem eles, não há verdade, nem base moral, nem Deus. Seu desenvolvimento não obedece a um plano ordenado, é produto da união sexual. Não tem outra causa além da sensualidade. Aqui é importante só trazer um elemento para a gente analisar, que é assim, eles não apenas defendem o materialismo e a sensualidade vulgar. O verso diz que eles negam qualquer relação mútua. Então não é só que eles estão dizendo que todos os seres só estão aqui por causa da libido, por causa do desejo sexual. Eles negam a relação mútua entre um espírito supremo e a matéria. Então entre Ishvara e Prakriti, ou Purusha e Prakriti. Eles negam essa união. Então, há as duas interpretações. Eu estou pegando uma tradução, mas existem outras traduções da Bhagavad Gita que não vão trazer a negação esse ponto da negação mútua como atividade sexual simplesmente, mas também eles negam a presença de Deus. Ou seja, a gente pode dizer que eles são materialistas, ateístas, com uma certa inclinação hedonista. Baseados nessas ideias, estes homens de alma perdida, de fraco entendimento e de atos brutais aparecem como inimigos nascidos para a ruína do gênero humano. Algumas traduções dizem que não só para a ruína do gênero humano, como para a ruína da criação, porque a ignorância deles acaba afetando os demais seres vivos. Escravos de desejos insaciáveis, dissimulados, arrogantes e orgulhosos, o erro os induz a noções falsas em todos os atos de suas vidas, agem movidos por desígnios impuros. Aferrado à sua perene ideia de que tudo acaba com a morte, persuadidos de que o bem supremo consiste na satisfação de seus desejos e que tudo se resume nisso, aprisionados por centenas de cadeias de expectativas, deixando-se arrastar por seus desejos e paixões, procuram, apelando a meios ilícitos, acumular riquezas para satisfazer seus apetites desordenados. Isto, dizem, adquiri hoje, satisfiz tal desejo, amanhã terei muito mais. Matei este inimigo, assim também me livrarei dos outros. Sou o senhor dos homens, saboreio prazeres, sou rico, poderoso e feliz. Sou privilegiado e de berço nobre. Quem pode se igualar a mim? Oferecerei sacrifícios, distribuirei esmolas, gozarei a vida. Enganados por sua insensatez, dispersos por uma multidão de pensamentos, presos nas malhas da ilusão e entregues aos prazeres sensuais, terminam caindo no inferno de seus próprios vícios. É importante ressaltar aqui que alguns comportamentos que eles têm poderá
parecer para quem vê de fora que são comportamentos dármicos, como, por exemplo, a distribuição de riqueza, a caridade, as esmolas que eles doam. Mas, na verdade, a questão é que tudo quanto eles fazem está, como diz Krishna, aprisionados por centenas de cadeias de expectativas. Eles sempre, todo o ato deles demanda alguma coisa. Sempre existe nesses atos um devir. É bom recordar que a palavra samsara, que pode ser traduzida de muitas formas, mas né, o mais frequente, o ciclo de nascimentos e mortes, né, a roda do samsara, também significa vagar, sem rumo, e devir, aquilo que virá, né, alguma coisa que não está presente e que eu preciso obter, que eu preciso realizar e etc. Então esse devir condiciona as ações deles. E ainda também, nesse sentido de vagar, Krishna diz, dispersos por uma multidão de pensamentos. Eles têm muitos pensamentos, então mesmo quando eles estão fazendo supostamente um bem, o que nos parecerá uma atitude dármica, fundamentada no Dharma, na verdade isso existe uma expectativa ou multidões de pensamentos que os lançam daqui para lá e de lá para cá e ficam completamente perdidos, sem foco, sem direcionamento. Imbuídos de si mesmos, obstinados, orgulhosos e possuídos pela embriaguez das riquezas, oferecem hipocritamente sacrifícios vãos, por mera ostentação, sem ater-se às prescrições do ritual. Aqui então, especificamente só para ver que é a retificação do que eu estava dizendo. Então, porque eles estão obstinados, né, com orgulho, desejo de fama, desejo de serem reconhecidos, etc., então as suas ações, elas não são puras. Por que elas não são puras? Primeiro, porque são hipócritas, eles desejam ser vistos, eles desejam fama. Tem um pouco a ver ali, né, com que a gente lembra da passagem do Evangelho, né, nos fariseus, a mesma coisa. O Cristo fala que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita. O yoga está falando a mesma coisa, né? Então ele diz o quê? Eles não se atêm às prescrições do ritual. Quais são estas prescrições do yagna, ou seja, do ritual? Ela justamente está fundamentada no vairagya, no desapego. Então não tem como você fazer um ato sacrificial, religioso, dármico, e ao mesmo tempo desejar fama e reconhecimento por causa do seu comportamento supostamente muito religioso, muito fiel, né? Egoístas, violentos, vaidosos, lascivos e coléricos. Esses maledicentes me odeiam em seu próprio corpo e no corpo alheio. Novamente, mais alguns epítetos pouco elogiosos para esses que não se alinham com o Dharma. Mas esses homens cheios de ódio, cruéis, impuros, escória da humanidade, eu os condeno perpetuamente às misérias da vida transmigratória, atirando-os em matrizes demoníacas. Aqui a gente tem duas coisas para a gente considerar, ok? A palavra aqui, matrizes, ela no sânscrito, quando a gente lê esse cântico da Bhagavad Gita, o termo utilizado é yoni. Yoni é vulva. Aqui está falando da matriz como yoni, ou seja, é ventre. Está associado à linhagem familiar dominada, operando no modo da ignorância, ou seja, tamas e rajas. Mas não pensa que Krishna está lá sentado, cuidando da vida de cada indivíduo. Ele não precisa fazer isso. Se você não vai na direção do ser, que é o Atma no coração, o mestre interno, se você não vai na direção dele, automaticamente você está indo na direção dos modos da ignorância e da cobiça, ou seja, tamas e rajas. Então é uma matemática perfeita. Se você vai na direção da luz do coração, da luz do ser de Brahman em você mesmo, tornando-se assim mestre de si mesmo, você vai para Brahma Loka, você vai para o mundo divino. Se você
Ou, se você não vai para o mundo divino, você vai ter um nascimento puro, você vai ser atraído para uma Ioni, ou seja, para uma matriz, para uma linhagem familiar, que vai existir ali dentro dessa sua história com aquela família, qualidades, eventos que vão proporcionar aquele ímpeto na busca, para continuar a sua busca pela luz interior. De outro modo, não se dirigindo para o coração, não voltando o seu olhar mais demoradamente para si mesmo, naturalmente você vai ou para um mundo sombrio, ou vai para uma Ioni, para uma matriz ou linhagem familiar em que espiritualidade nem existe, etc. E você vai continuar, entre aspas, prosperando nos modos da ignorância, do escurecimento e da cobiça. Então você vai continuar operando dentro de tamas irádias. Caídos em tais matrizes demoníacas, submergindo gradualmente no erro, de geração em geração, sem nunca alcançar-me, esses infelizes vão caindo até a condição mais baixa. São 3 as portas do inferno e todas elas são causa de perdição para a alma: luxúria, avareza e ira. Por isso é preciso fugir delas. Isso porque as 3 estão associadas com as gunas tamasrajas. Não existe, é importante dizer isso, porque isso aqui pode ser confundido com o discurso moral religioso, ok? Mas esse não é um discurso moral, não tem nada a ver com moral, tem a ver simplesmente com a operação lógica da natureza. Essa é a lógica da natureza. A natureza ela é também divina porque ela é extensão, ela é também uma manifestação de Brahma. Então tudo nela é regido pela lógica, pela perfeição que lhe é inerente. Então, por que existe estas condições vivas de funcionamento de tamas rádias, na forma de ignorância, luxúria, ira e avareza, né, que também está relacionado com rádias e tamas, ambas, todas elas, porque elas existem naturalmente, você vai nascendo, vai retornando para matrizes onde você vai continuar operando dessa maneira. Então não é que Krishna está mandando as pessoas para o inferno, cada um faz isso consigo mesmo, naturalmente. Então Krishna, como ele é o próprio Atma assentado no coração de todos os seres, quem não veio até mim, ou seja, para mim, que eu digo não eu, para mim Krishna no coração, obviamente vai na direção oposta, simples assim. O homem que consegue escapar dessas 3 portas das trevas, filho de Kunti, cultiva sua própria salvação, alcançando assim a meta suprema. Mas aquele que, desdenhando os preceitos das Escrituras, se entrega aos impulsos do desejo, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Faze, pois, com que os livros sagrados sejam tua norma na determinação do que se deve e do que não se deve fazer. Conhecendo as regras das Escrituras, age neste mundo de acordo com elas. Om Tat Sat. Aqui novamente, é importante a gente frisar. As escrituras aqui, Adi Shankaracharya diz que essas escrituras são os Vedas. Mas na obra original, Krishna não disse quais são as escrituras. Mas uma coisa a gente sabe. As escrituras, tal como a Isha Upanishada e outras mais, elas nascem, elas são inspiradas pelo Espírito Supremo no coração do Rishi. O Rishi, ele nada mais é do que um Kavi. Então, você pode entender aqui, por exemplo, se você quiser traduzir assim, ó, faze, pois, com que as poesias inspiradas dos sagrados sábios sejam tua norma na determinação do que deve e do que não deve ser feito. Ok? Então, assim, as escrituras, elas são o registro poético e filosófico da experiência dos ancestrais.
Em outras palavras, a gente pode entender o quê? Qual é o chamado de Krishna? E que na verdade é o chamado de todas os grandes mestres e das próprias escrituras. É que a gente tome o Shastra ou as poesias ou a experiência dos nossos ancestrais, dos sábios ancestrais, como referência para que a nossa vida possa estar de acordo com o Dharma. Por quê? Porque o Dharma, pelo menos o Sanatana Dharma, o Dharma eterno, a lei divina, ela foi trazida. Tu está fazendo esse movimento porque ela vem na forma de graça, mas na verdade também eu posso fazer esse movimento. Ela foi trazida do coração para fora. Então o Dharma, ele é o coração dos antepassados. Quando eu honro o Dharma, eu estou honrando o coração dos meus ancestrais, honrando o coração dos sábios ancestrais, que são, na verdade, os pais de toda a humanidade, né? Eles eram considerados os pais, os líderes, os preceptores de toda a humanidade. Esse é um ponto que aqui na Bhagavad Gita vai falar dessa importância, e a gente vai ver que o Isha Upanishada vai fazer isso. É um sábio ancestral, é um poeta primitivo, um ancião poeta contando pra gente, olha, se você não olha para o ser, você obrigatoriamente vai ter que ir para um mundo sombrio. Vamos agora olhar, né? Quem é? Se a descoberta do eu, até deixei aqui como nota para nós, se a descoberta do eu, o mestre interno, é de tal importância, qual é o caminho? O que precisamos saber sobre o ser? Como é a vida daquele que reconhece o Atman? E os próximos versos vão falar disso. Por quê? É óbvio, eu quero saber. Então tá, existe um mundo obscuro, tomado da ignorância. E existe o caminho que leva-me de volta para a luz de mim mesmo. Qual é esse caminho? É o que Krishna está dizendo. Respeite as escrituras. Ouça o que os ancestrais disseram. Veja, escute o que eles cantaram sobre a experiência sagrada deles. E aquilo que eles indicaram como o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E a partir disso, conhecendo essas escrituras, age no mundo de acordo com elas. E Krishna, Bhagavan Krishna, termina esse verso dizendo Om Tat Sat. O último verso, verso 24 do capítulo 16º, termina com Om Tat Sat. Ou seja, é isto, esse Tat é o isso que é a pura verdade e que é a própria origem eterna no Om, né? O Om é essa fonte eterna, o Tat é isso e o Sat é a verdade, que também é o ser e que também é a vida. Então é muito belo esse capítulo, porque ele é de fato um chamado do nosso... Sabe aquela puxadinha de orelha do vô? É a puxadinha de orelha do vô que está te dizendo, olha, presta atenção aqui. Há uma vida plena de luz e há uma vida mergulhada em profunda treva. Se você escutar o que eu, teu vô e todos os avós e avós cantaram desde tempos sem início para o bem da humanidade, para o bem do universo, porque eles têm uma noção cosmogônica. E isso é muito importante. Quando você se alinha ao Dharma, você está atuando positivamente em favor de todo o universo. Não é só para a sua vida ser luminosa, mas para que a vida seja luminosa. A vida em amplo sentido, a vida que transcende a sua existência, que também é tão pequenininha, é tão curtinha, né? É tão efêmera quanto todos os outros objetos dos sentidos, né? Então não é essa vida, é uma vida que é toda expansiva, porque ela é Brahma. Ufa! Então é isso que eu ia compartilhar com vocês aí em 45 minutos quase. Queria trazer essas leituras do Isha. Não sei se para você movimentou alguma coisa que você queira compartilhar também, de dentro da leitura. Fique à vontade, Mohini. Gratidão. Eu acho que, eu não sei se você vai abrir para questões, né? Mas acho que eu teria uma questão aí para trazer, né? Não sei.
Eu acho que a gente pode abrir já, né? A partir de agora já fica aberto. Se alguém tiver alguma questão, aí a Morini já vai apresentando a dela, a gente já investiga juntos aqui. E se mais alguém ficou com alguma questão, pode trazê-la. Qual é? Eu em diversas oportunidades ouvi você trazendo uma coisa que o destino de todos os seres é a união definitiva com o Supremo, com o Brahma, né? E aí, como fica, né, dentro dessa leitura, essa perspectiva de que, estando dentro dessas linhagens demoníacas, estando dentro desse comportamento viciado, essas almas iriam caminhando cada vez mais e mais para uma desdita, né, para uma coisa inferior, né, para esse inferno. Inferior, não sei se é a palavra, mas infernal, acho que é melhor. Sem saída, não tem, porque a sensação que fica com a leitura desse trecho da Bhagavad Gita é que não tem saída desse lugar, não teria como, a não ser pela graça divina de resgatar aquela alma. Então, como que é isso dentro desse campo maior, a ideia do samsara, de algo das muitas eras, né? E das yugas, quer dizer, existe saída para essa alma? Então, pela ideia da transmigração do Sansara, né, um pouco diferente de outras abordagens, então vamos fazer uma higienização rapidinha aqui. Para dentro do universo cosmogônico místico do hindu, não existe perdição eterna. Não vai acontecer de que essas almas vão cada vez mais e são destruídas. Elas passam por uma segunda morte e etc. E elas estarão eternamente em danação. Isso não existe para dentro do universo cosmogônico hindu, até porque a criação, chamada Mahavantara, ela passa depois por um Mahapralaya, ela é reabsorvida pelo Parabrahma. Então o Brahma Supremo, ele emanou e depois ele vai reabsorver. Então no momento em que a criação é toda reabsorvida, mesmo estes que estão mergulhados profundamente em loucas infernais, eles vão ser reabsorvidos. E aí no próximo ciclo de emanação, no próximo Mahavantara, começa tudo de novo. Tudo novo, tudo... Então não tem perdição. Assim, né? Esse é um ponto que eu acho que é muito belo dentro da cosmogonia hindu, sabe? Sim. Você não fica com medo de um inferno eterno. Não existe porque ter medo de inferno eterno. Isso não existe. Para dentro da cosmogonia hindu, isso não existe. Então, você está liberado disso. Mas é até interessante porque, assim, se eu me movimentar para o melhor entendendo aqui como na direção do Dharma, na direção da lei eterna, na direção do meu próprio coração, quando eu faço isso, eu não estou fazendo isso por medo da danação eterna. Eu estou fazendo isso porque eu quero me melhorar, porque eu quero ter uma vida mais harmoniosa, porque eu cansei de sofrer. Então essas jivas, essas almas que estão indo para dimensões muito terríficas, de sofrimento infernal terrífico, em algum momento elas querem dar um basta naquela situação. E quando elas dão um basta naquela situação, os mesmos demônios que estão, os asuras que estavam lá espetando, incomodando e perturbando ela, eles são instrumentos de Krishna. Então, essa mesma graça divina depois faz ela subir. E aí, dentro desse universo, então essa é a primeira higienização, não tem danação eterna. A segunda é que a transmigração da alma é um pouco diferente do conceito, por exemplo, kardecista, espírita, que acredita que daqui, da posição humana, né, dentro da evolução, eu não tenho mais como decair. Tem como decair. Na ideia da transmigração, você está hoje na condição humana, se você não se trabalhar, não quer dizer que você vai estar eternamente numa condição favorável. Você pode ir para condições desfavoráveis. Então, por exemplo, se a pessoa está muito relacionada com a violência, ela é muito iracunda, muito violenta, ela pode assumir dentro do ciclo de manifestações, da transmigração do Sansara, ela pode vir na forma de um animal peçonhento, por exemplo, muito agressivo.
por exemplo. Assim como, na medida em que ela está descendo na roda, né, nessas espirais para baixo, ela pode, tendo comportamentos muito tamásicos, ela pode assumir a forma de uma pedra. O que é dito dentro das múltiplas especulações que tem a esse respeito é que assim, essas entidades, essas jivas que estão dentro desses loucas sombrios, elas estão conectadas ainda com o corpo físico aqui no mundo material. Só que não é o corpo físico humano, já foi humano. Mas ele continua se vendo como uma entidade, um purusha, uma entidade humana, não como um primata humano, mas como uma entidade humana, habitando um loca sombrio, um mundo sombrio, com o corpo físico dele aqui neste mundo. Por exemplo, na forma de um animal peçonhento, de um inseto que habita os esgotos, ou mesmo de uma pedra. E ele pode ficar muito tempo preso àquela forma. E existe essa ideia de que essa experiência é educativa? Ela tem essa perspectiva pedagógica. A gente está passando pela situação pedagógica. Mas, de novo, você pode olhar e dizer, mas eu não acredito nessa coisa da transmigração, eu não acredito nesse negócio desses mundos sensóis, sombrios que a gente vai morar, eu não acredito em nada disso. Beleza. Este mundo infernal, o próprio Krishna vai dizer para nós, ele diz o que é esse inferno. Dispersos por uma multidão de pensamentos, presos nas malhas da ilusão e entregues aos prazeres sensuais, terminam caindo no inferno de seus próprios vícios. Quem já passou por algum tipo de vício, por algum tipo de compulsão, e que num dado momento olhou e falou assim, eu quero me libertar dessa compulsão, sabe quão infernal é conseguir se libertar de um vício, qualquer que seja ele. A gente sabe a dificuldade que é. Então, aquele estado de estar dependente de uma determinada substância, no sentido de algum fenômeno associado aos sentidos, que a gente está viciado, e a gente começa a tentar se libertar daquilo, a gente já vê, tanto dentro, mergulhado no vício, quanto na tentativa de se libertar do vício, a gente experimenta estados infernais. Então esses loucas sombrios, eles já estão aqui. Não é? O yoga, ele produz, mesmo o yoga corporal, hein? Mesmo o Hatha Yoga, você foi lá, você foi pro tapetinho, você fez os asanas e respirou. Ali você tem uma experimentação empírica de luminosidade interna, de tranquilidade, de paz. Você olha ali naquele momento do tapetinho que você fez os seus asanas, você fez o seu Kriya Pranayama, os seus respiratórios, e você sentou para meditar e você experimentou paz, ali você está experimentando Brahma Loka, ou Atma Loka, é o mundo do ser. Né? E essa experimentação é nutrição para que você se sinta estimulado, para que exista, né, internamente o desejo de continuar nesse caminho. Aí surge a biasa, que é a vontade de continuar praticando para ir, né, mantendo-se neste louca, né, neste Brahma Louca. É óbvio que a gente cai, né? Lógico, várias vezes na vida a gente dá aquela tropeçada e vai para baixo. Aí a gente tem que ir lá e opa, vamos subir de novo até que alcancemos a estabilidade de moksha. Que significa o quê? Nunca mais sair de Brahma Loka. Estou assentado como mestre de mim mesmo. É isso. Legal. Gratidão. Gratidão eu. E aí, alguém mais? Então, deixa eu trazer essa discussão um pouco mais para o pé no chão aqui, porque eu fiquei pensando, assim, nesses cenários bem complicados. A gente, do nosso vagar aqui, a gente não transita entre um lugar e outro, sabe? Vai em direção ao eu e volta na mesma vida, assim, não é uma coisa constante. A gente está um pouco perdido na multidão de pensamentos e um pouco buscando sair dele, sabe? É isso, não sei, É assim,
nós estamos na... Veja, eu fiz questão de trazer uma leitura da Bhagavad Gita, eu poderia ter trazido uma outra leitura de Shankara, etc. Mas eu gostei de trazer a Bhagavad Gita. Por quê? Porque Krishna está falando essas coisas para Arjuna no campo de batalha. Nós somos Arjuna e nós também somos Krishna. O nosso coração é Krishna, mas aqui a mentalidade, o que a gente está fazendo no cotidiano, etc., isso é Arjuna. Então a gente está nesse campo de batalha, né? É um verdadeiro campo de batalha. Só que é curioso, é interessante a gente saber que o Kurukshetra, aquele campo de batalha onde Krishna está ensinando a Arjuna, aquilo também era um campo sagrado, era um campo de peregrinação. Então, do mesmo jeito que a vida é esse campo de batalha, onde a gente se vê, às vezes, totalmente identificado com os pensamentos, com os exércitos inimigos dos pensamentos, e noutras vezes a gente se sente no centro do campo de batalha, sendo instruídos pelo coração, instruídos por Deus dentro de nós, Brahman dentro de nós, a vida ela é ao mesmo tempo esse campo de batalha, mas também é um lugar de peregrinação. Você veio fazer peregrinação, ok? Só vou dar uma pausa aqui no vídeo, gente, já retomo.